amigos, bem-vindos ao canal de Biologia do professor Guto Aragão, aqui direto do DG Cursos, né? E eu quero mostrar para vocês uma nova forma de se ver a biologia, uma forma mais prática, uma forma mais correlacionada, né? E se você gostar, no final, dê o seu like, se inscreva no canal, ajude a divulgar. É um canal criado com muito carinho, na intenção de facilitar o aprendizado da biologia. Dê as suas sugestões, né? Porque hoje eu vou começar atendendo alguns alunos meus, eu já sou professor de biologia há mais de 30 anos, e vou atender alguns pedidos, e um deles, o primeiro deles, é falar um pouquinho sobre evolução biológica. Evolução é um tema recorrente em concursos de vestibular e deixa um pouco o pessoal embaralhado. Para entendermos evolução biológica, é necessário que a gente tenha, aliás, necessário e importantíssimo, que nós tenhamos alguns conceitos prévios, tá? Alguns conceitos. O primeiro, de DNA, depois estabelecer uma relação entre o DNA e a síntese proteica, depois estabelecer uma relação entre DNA, genes, cromossomos, conhecer um pouco da primeira e segunda lei de Mendel, para então nós entrarmos em evolução. Aí a gente consegue amarrar. Lógico, não será uma aula sobre DNA, porque o espaço, o tempo não permite. São noções sobre DNA, são noções sobre síntese de proteínas, são noções sobre gene, cromossomo, são noções de genética de Mendel, para que a gente possa construir uma ideia e entender a evolução biológica como um processo que envolve todos esses mecanismos. Nossos vídeos serão curtos para que você possa desfrutar deles aonde você estiver, no ônibus, em casa, no metrô, na praia, e eles terão continuidade. Então, hoje nós vamos começar com a evolução biológica. O que se dá? DNA. Amigos, DNA é a receita para se fabricar alguém, para se fabricar um organismo. O DNA é uma universalidade. Todos os organismos vivos têm lá no núcleo das suas células o famoso DNA. Essa estrutura do DNA ela foi descoberta lá nos anos de 1950, 52, 53, por Watson e Crick, em cima de técnicas da Rosalind, técnicas de raio-x da Rosalind Franklin, e eles chegaram à conclusão da estrutura helicoidal do DNA. A estrutura helicoidal do DNA. Né? O DNA é como uma escada torcida sobre o seu próprio eixo. Muito bem. Mas de que é feito o DNA? Bom, meus amigos, DNA é sempre um polímero. O que é um polímero? Polímero é uma molécula grande formada por unidades repetidas. Essas unidades repetidas se chamam nucleotídeos. Essas unidades repetidas, ligadas, vão formar uma molécula de DNA. Eu vou fazer um esquema de um nucleotídeo usando figuras geométricas, porque elas sempre ajudam muito no entendimento do DNA. Então eu tenho aqui o primeiro composto que entra na estrutura do nucleotídeo. É um grupo fosfato. Um grupo fosfato. Eu vou usar um triângulo para representar. Esse grupo fosfato é ligado a um açúcar de 5 carbonos. E aí, por curiosidade, eu vou usar uma figura geométrica de 5 lados. Né? Isso é um açúcar pentose. Para quem já ouviu falar nele, é o desoxirribose. E aí vai uma curiosidade, né? Na verdade o nome do açúcar é ribose. Por ser um açúcar de 5 carbonos, ele tem uma fórmula geral, né? C5H10O5. Só que o açúcar que entra, a ribose que entra na estrutura do DNA, ela vai ter um oxigênio a menos. Então você é obrigado, por uma notação científica, de escrever isso
desoxirribose, sem um oxigênio. Esse é o açúcar pentose. Pentose é a classificação pelo número de carbonos, e o nome dele é esse porque ele perde um oxigênio. Muito bem. E a essa pentose vai se ligar um composto que nós vamos chamar de base nitrogenada. Amigos, já ouvimos falar nas bases nitrogenadas, né? De um modo geral, são 5 na natureza: adenina, guanina, citosina, timina, uracil, ou uracila, tanto faz. Adenina, guanina, citosina, timina, uracila. O DNA ou o RNA, que é um outro composto, um outro ácido nucleico, dessas 5, eles só podem ter 4. Como eu estou falando em DNA, eu vou me referir às bases nitrogenadas que estão presentes no DNA. Quais são elas? Adenina, guanina, citosina e timina. Timina é a base diferenciadora. Não tem uracil no DNA, só tem uracil no RNA. Então o que acontece? Eu tenho, então, nesse caso, 4 tipos de nucleotídeos. 4 tipos de nucleotídeos. Um nucleotídeo de adenina, um de guanina, um de citosina, um de timina. Se eu encadear vários deles, milhões de nucleotídeos, eu terei um ácido nucleico do tipo DNA. Então, vamos olhar para a minha figura aqui, a parte preta, em preto, que você percebe que eu tenho os açúcares e as bases nitrogenadas. E vocês vão perceber, se você der um zoom na imagem, você vai perceber que eu fiz 4 figuras geométricas diferentes, uma para cada base nitrogenada, correto? Então, uma para cada base nitrogenada. A molécula típica de DNA é uma molécula dupla, ou seja, uma molécula de DNA de frente para outra molécula de DNA ligadas. Então eu tenho uma molécula aqui, elas se ligam e giram sobre o próprio eixo, no sentido helicoidal. Perfeito? E aí, meus amigos, o que se dá? A ligação ou complementariedade entre as duas moléculas de DNA vai se dar sempre por conta das bases nitrogenadas. E de que forma? Isso é universal. A base adenina se complementa sempre com a base timina, enquanto a base citosina se complementará sempre com a base guanina. Então, se a minha figura geométrica é essa aqui, se eu chamá-la de adenina, a figura complementar a ela será a timina. Aqui eu já troquei de lado, timina para adenina. Aqui eu já coloquei uma outra figura geométrica, provavelmente a guanina e a citosina. Então é assim que vai funcionar. Os degraus da nossa escada são as bases nitrogenadas. E o corrimão da nossa escada, os dois, são os grupamentos fosfatos. Então eu tenho os grupamentos fosfatos, os açúcares e as bases nitrogenadas. Notem vocês que agora é a cereja do bolo, agora é o X da nossa questão. Notem vocês o seguinte, que todos os grupamentos fosfatos e todos os açúcares são iguais. Eles não mudam, eles não variam. Eles não variam em posição e não variam em tipo. Grupo fosfato, açúcares pentose, acabou. O que modifica na estrutura do DNA? A sequência das bases nitrogenadas. Então daqui para frente eu não vou mais perder tempo fazendo esse desenho, porque não me interessa, o meu objetivo com você foi alcançado, que é você conhecer a estrutura do DNA. Agora eu já sei que ele é uma dupla molécula de DNA, eles são ligados pelas bases nitrogenadas, não é isso? E de forma helicoidal. Então eu olhando de longe, bem de longe, eu vou ter uma figura mais ou menos assim. Olha o meu lado azul
tirei um trechinho e ampliei. Mas, professor, da onde vem essa molécula de DNA? Aonde que isso está dentro da célula? Vamos lá, vamos entender agora. Se eu pegar uma célula qualquer, nucleada, porque no corpo humano só existem os glóbulos vermelhos que não possuem núcleo, se eu pego uma célula qualquer nucleada, se esse é o núcleo, o que eu espero encontrar no núcleo? Eu espero encontrar no núcleo uma região chamada de cromatina. O que é a cromatina? A cromatina são esses filamentos de DNA. São os famosos cromossomos. Então, amigos, se eu tirar daqui de dentro do núcleo da célula um cromossomo, ele vai estar mais ou menos assim, ó, enrolado. Muito enrolado, muito enrolado, muito enrolado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho desse cromossomo e vou tentar desenrolar um pouco para a gente conhecer de que ele é feito. Então eu não consigo entender de que ele é feito. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedacinho dele, vamos esticar mais, vamos ampliar mais. Agora a gente tem uma noção do que é um cromossomo, né? O que é o cromossomo? O cromossomo é uma enorme dupla molécula de DNA totalmente espiralizado, totalmente condensado. Óbvio que para aqueles que já estudaram isso, sabem que ainda temos aqui as histonas, que são proteínas de que usam, estão ali para agregar, mas eu não vou me perder muito tempo nisso. O que é um cromossomo? Uma dupla molécula de DNA. E o que é uma dupla molécula de DNA? Um polinucleotídeo de cada lado. Ou seja, uma sequência de nucleotídeos de um lado, uma sequência de nucleotídeos do outro, ligado pelas bases nitrogenadas, onde a adenina se liga a timina, a citosina se liga a guanina. Essa é a estrutura fundamental. Isso é cromossomo feito de DNA. No nosso próximo bloco, a gente vai falar, vai associar a 5-DNA, isso aqui, a síntese de proteínas. Para a gente poder entender genética de Mendel, para a gente poder entender, finalmente, um pouco da evolução biológica. Tudo bem, meus amigos? Aguardo vocês daqui a pouquinho.